Oi crianças, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para continuar a contar a história do Natal, a verdadeira história do Natal. Mas antes de continuarmos, vamos ler o versículo de memorização de hoje? Está em Lucas, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler para vocês. Diz assim: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Muito bem, crianças. Até semana passada, nós aprendemos que Deus abençoou duas mulheres que eram parentes com o nascimento de bebês. Isabel, com o nascimento de João Batista, e Maria, com o nascimento de Jesus. Elas receberam essas notícias do anjo Gabriel. E hoje nós vamos continuar essa história dizendo para vocês que o anjo também anunciou outras pessoas sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus. Essa história de hoje vai começar com Maria. Maria era aquela que tinha sido anunciada que ia ser a mãe do bebê Jesus. Lembram que a gente contou? E a semana passada a gente aprendeu que Maria estava noiva. Maria estava noiva de José. E naquele tempo, quando eles moravam ali naquele lugar, eles moravam numa cidade chamada Nazaré. E aconteceu uma coisa muito interessante. Os governantes das cidades de Maria e José decidiram que todas as pessoas que moravam naquela região deveriam fazer um alistamento. Sabe o que é isso? Eles deveriam ir até um lugar onde tinha uma lista e escrever o nome deles, porque os governantes queriam saber quantas pessoas moravam naquele lugar. Só que na cidade de Maria e José não tinha essa lista. Então eles tiveram que ir para uma cidade bem longe, aqui para essa cidade, a cidade de Belém. Mas como que eles iam tão longe assim? Naquele tempo não tinha carro. Então José colocou a sua esposa Maria, que estava grávida, em cima de um burrinho. E eles foram andando até a cidade de Belém para fazer o alistamento, dizer que eles moravam ali naquela região. Muito bem. Lá naquela cidade de Belém, tinha muitos campos, sabe, criança? E nos campos tinham muitos animais. Um deles eram ovelhas. Tinham muitas ovelhinhas. E essas ovelhas eram cuidadas. Elas eram cuidadas por pastores. Então, na cidade de Belém, tinham muitos pastores, porque tinham muitas ovelhas para elas serem cuidadas. E esses pastores cuidavam o tempo todo das ovelhas. Eles tinham que cuidar durante o dia e durante a noite. Mas aqui só tem dia. Vamos transformar em noite? Eu vou pedir a ajuda do meu amigo Wesley, que já contou essa história, algumas histórias comigo. E nós vamos transformar a nossa cidade de Belém e os campos de Belém em noite. Muito bem, então aqui está a noite de Belém. Numa dessas noites que os pastores estavam cuidando das ovelhas, aconteceu uma coisa muito interessante. Um anjo veio lá do céu e conversou com os pastores. Os pastores ficaram muito assustados quando viram este anjo. Ficaram com muito medo, mas o anjo disse assim para eles: vocês não precisam ficar com medo. Eu vim trazer uma notícia muito alegre. Eu vim trazer a notícia para vocês que hoje nasceu o Salvador, o nosso Salvador. Os pastores já tinham escutado essa história há muito tempo. Eles sabiam que um dia Deus ia enviar o Salvador, mas eles não sabiam quando seria. E o anjo disse mais ainda para eles: se vocês quiserem ver este Salvador, vocês têm que ir até a cidade de Belém e procurar um bebezinho. Ele vai estar enrolado em faixas
e ele vai estar deitado dentro de uma manjedoura. Sabe o que era manjedoura? Manjedoura era um lugar onde os animais comiam. E quando o anjo acabou de falar isso para eles, aconteceu outra coisa maravilhosa. Muitos outros anjos começaram a aparecer perto daquele anjo que tinha anunciado o nascimento do Salvador. E esses outros anjos, um coral de anjos, começou a cantar uma linda canção de louvor. E a canção, sabe o que dizia? Dizia exatamente o versículo de memorização de hoje. A canção dizia assim: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àquele de quem Deus se agrada. Olha que coisa linda que aconteceu. Sabe, crianças, a coisa mais linda dessa história de hoje é que o anjo anunciou para os pastores que esse bebezinho que nasceu, Jesus, era o Salvador esperado, o Salvador prometido por Deus. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Esse Salvador, o Jesus, o bebê, ele cresceu. E quando ele cresceu um dia, ele disse para muitas pessoas: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, se você é uma criança que ainda não conhece a Jesus, ouça o que Jesus disse na sua palavra. Ele disse: se arrependa dos seus pecados. Então pense direitinho e se arrependa dos seus pecados e peça para Jesus vir falar com você, morar no seu coração. E se você já é uma criança que tem Jesus no coração, aprenda direitinho essa história do verdadeiro Natal e conte para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Combinado? Muito bem, crianças, a nossa história hoje vai parar por aqui. Semana que vem a gente vai contar como é que foi quando os pastores aceitaram o convite do anjo e foram até Belém procurar esse bebezinho. Mas isso é só semana que vem. O que eu quero agora é que durante essa semana vocês façam os devocionais e nos devocionais vocês vão aprender um pouco mais do que Jesus falava a respeito dele mesmo. Tá bom, crianças? Um beijo para vocês e até domingo que vem. Tchau!